Oi, gente, boa noite, tudo bom? Boa noite, professor. Como estamos? Boa noite. Boa noite, gente, sejam Está. bem-vindos. Vamos iniciar aí mais uma super aula, né? Então, vou pedir por gentileza, quem puder ligar a sua câmera aí para a gente poder interagir melhor. Vou ficar super feliz. Quem não... Boa noite, Yuri, seja bem-vindo. Então, vamos falar um pouquinho. Professor, Oi! a nossa prova será quando? Hoje o prof vai falar sobre isso no finalzinho da aula, que a gente vai ajustar aí, que eu combinei com o professor Luiz, do dia 24, que será na próxima semana, a gente vai fazer um webinário com ele e com mais um convidado especial que a gente está tentando organizar. E aí eu vou propor para vocês uma atividade especial hoje no final, que vai ser um seminário que a gente vai realizar. Aí a gente pode negociar. A nossa avaliação pode ser no dia 1º do 12 ou pode ser no dia 8 do 12. O que eu pensei? De repente, o seminário para o dia 1º, que é daqui, no caso, hoje é dia 17, vai ser dia 1º do 12. A gente vai ter, tipo, quase que 3 semanas para fazer o seminário. E aí, que vai ser uma nota que seria, tipo, a nossa avaliação 1, por exemplo. E a prova seria a nossa avaliação 2. Ou, se vocês quiserem inverter, a gente pode fazer a avaliação no dia 1º e o seminário no final. Aí a gente organiza como fica melhor. De repente, a gente pode... A minha sugestão é, de repente, a gente faz a nossa avaliação no dia 1º do 12, que é 2 semanas. Aí a gente pensa, lá no final a gente faz uma votação aí e define. Pode ser? Pode sim. Boa. Então tá. Deixa o prof passar aqui. Acho que agora vai dar certo. E como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Tudo sim, só cansados. É, né? Finalzinho do semestre, né, gente? Eu acho que já tá todo mundo um pouquinho Chega. esgotado, né? Quarentena, final do ano, final do semestre, né? É muita coisa. Mas vamos confiar que vai dar tudo certo. O que a gente vai falar hoje, né? Eu vou fazer uma revisão de ultrassonografia, vou comentar sobre algumas coisas que a gente até já viu, sobre o equipamento, sobre a aquisição da imagem, e hoje eu vou falar sobre as lesões musculoesqueléticas e a gente vai ver como que ela se apresenta na imagem do ultrassom, tá bom? Então, só para a gente relembrar algumas coisas e linkar também com o que a nossa convidada, né, a doutora Manu, comentou na semana passada, né? O ultrassom, ele é um equipamento muito bacana, que a gente consegue ver diferentes tipos de tecidos, né? E a gente precisa ter uma certa tranquilidade para poder não só manipular o exame, mas principalmente a gente ver as imagens, né? Então, uma das coisas que eu acho que ficou bem explícito assim na apresentação da doutora Manuela é que a ultrassonografia ela é uma técnica que requer bastante tempo e requer do profissional, seja ele médico, seja ele fisioterapeuta, seja ele um tecnólogo, né? Um conhecimento de anatomia e de anatomia radiológica, né? Isso vai dar toda a segurança para que esse profissional possa realizar o exame com calma, com tranquilidade, né? Até aí tranquilo, né? Então o ultrassom, ele é um equipamento que ele tem um cabeçote, né? E ele é muito parecido com o ultrassom que a gente usa, que é o ultrassom terapêutico. A diferença é que esse transdutor aí, ele emite uma onda ultrassônica com uma frequência diferente, né? Então, uma das coisas que a gente viu é que essa onda ultrassônica se propaga pelo tecido e ela vai encontrar alguma coisa, seja ela uma articulação, um osso, um processo inflamatório, e isso vai gerar o eco, né? Que nada mais é
do que a reemissão dessa frequência, né? Uma das coisas que a gente já sabe, né, é que nós temos diferentes tipos de transdutor para que a gente possa investigar diferentes tipos de patologia e tecidos, né? Isso é bem importante a gente relembrar. Então aqui a gente tem um esqueminha mostrando que nós temos camadas teciduais, né? E a gente tem o que a gente chama de bioimpedância, né? Então, quanto mais distante, mais difícil é a penetração dessa onda ultrassônica, né? Então, por isso que a gente vai utilizar diferentes tipos de frequência. Tranquilo, gente? Até a gente chegar no nosso tecido, no nosso objeto-alvo ali. Então, uma das coisas que a gente vê na literatura é que o tamanho do cabeçote e o modo de modulação, isso vai interferir diretamente no formato e aspecto da imagem que o equipamento vai traduzir através desse eco, né, que é emitido pelo transdutor. Então, o transdutor, ele tanto vai emitir a onda, quanto ele vai receber esse eco, né? Então, existe um impulso elétrico que vai gerar um impulso sonoro. Esse impulso sonoro ele reverbera, a gente tem uma onda refletida e vai gerar um impulso elétrico através do transdutor e isso vai se traduzir em imagem, né? Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Quando a gente está observando, né, as imagens, eu até brinquei com a doutora Manuela e também em outro encontro que nós tivemos, né, que inicialmente, quando a gente está visualizando, né, as imagens do ultrassom, nós temos escalas de tecido, de cinza, que é um pouquinho diferente quando a gente vai analisar, por exemplo, um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, né? Ela tem algumas características, né? Então, se a gente for observar ali, cada tipo de tecido, ele possui a sua própria bioimpedância. Então, se a gente for analisar ali do ar, osso, água, músculo, líquido, né, tecidos que são mais densos, artefatos, a gente começa a perceber que existem aí diferenças nessa escala de cinza, né? Então, a intensidade do brilho do monitor, ele é proporcional à intensidade do eco, né? Sendo que esse depende da diferença entre a impedância dos dois meios, ok? Então, quanto maior o eco, mais branco vai aparecer na imagem, tá bom? Então, aqui a gente tem os transdutores que a gente já viu em outro encontro, até a doutora Manuela comentou um pouquinho, né? Ele é constituído de cristais que vão gerar, né, efeito piezoelétrico e vai nos auxiliar na aquisição das imagens, né? Então, a gente tem diferentes tipos de transdutores. Então, se a gente for avaliar, né, o transdutor, ele permite que a gente faça uma varredura, ou seja, a gente vai conseguir visualizar um determinado segmento, um determinado tecido. Se a gente for pegar o exemplo, né, de um músculo ou de uma articulação, o fisioterapeuta, no momento que está utilizando esse transdutor, ele vai posicionar em diferentes pontos, que a gente já vai ver agora. E aí a gente vai começar a perceber que a imagem vai se apresentar de formas diferentes, né? Então, isso é bem importante, porque quando o fisioterapeuta, o médico, o técnico, ele está mobilizando esse transdutor, ele está procurando algum achado, fazendo essa varredura, dependendo da posição que ele segura o transdutor, vai mudar completamente a configuração da imagem lá no monitor, né? Então, isso é bem importante. O fisioterapeuta está atento quando for manipular esse equipamento, caso tenha interesse em fazer um curso de extensão, enfim, se aprofundar na disciplina, né? A gente já viu alguns conceitos básicos no outro módulo, né, que é a terminologia básica. Então, quando a gente está vendo um determinado tecido, esse tecido ele vai apresentar tons que vai de branco a tons de escalas de cinza até preto, né? E aí fica aquela dúvida, o que eu estou enxergando ali, né?
Então, a gente lembra lá na radiologia, e quando a gente, por exemplo, está enxergando um tecido ósseo e o que é branco, a gente vai falar que a estrutura ela é radiopaca, por exemplo, né? E se ela tem tons de cinza enegrecido, a gente vai chamar de radiolúcido, radiotransparente, né? Já aqui, na ultrassonografia, esses conceitos eles mudam um pouco, né? Então, por exemplo, a gente tem ali o primeiro conceito que é hiperecóico, né? Então são estruturas mais sólidas, né? Então toda estrutura que ela é mais sólida, ela já tem uma escala de cinza, né? Hipoecóico são estruturas que vão aparecer líquido, né? Muitas vezes quando a gente está, por exemplo, analisando uma região abdominal, a gente pode pegar alguma cavidade que tenha líquido, que tenha, por exemplo, um órgão como a bexiga, e quando a bexiga ela está cheia, ela vai servir como uma espécie de condutor da onda ultrassônica, a gente vai conseguir ver melhor o que está atrás da bexiga. Então, a gente pode usar esse conceito de hipoecóico, né? Anecoico são estruturas livres dentro do eco, né? Então, é quando essa estrutura ela apresenta alguma coisa, né? E que coisa é essa, né? Se a gente está observando uma imagem, quando a gente fala que essa estrutura é livre, às vezes pode ter uma ruptura de um conjunto de fibras musculares, por exemplo. Então, ali tem um processo inflamatório, tem líquido, né? Então, é importante a gente relembrar esses conceitos básicos aí, né? Então, eu consegui essa escalinha aqui muito bacana que vai fazer com que a gente entenda um pouquinho melhor, né? Então, a gente tem o ultrassom vai nos mostrar diferentes estruturas e automaticamente a gente vai ver diferentes escalas ali de cores, né? Então, quando a gente usa ali o termo, né, anecoica, significa que ela não tem eco. A sempre é 100, né? Então, ela vai ter uma baixa atenuação, né? Pouca ou nenhuma reflexão, vai ser uma imagem com tom enegrecido, né? Então, vai ter um tom escuro. Então, o exemplo que eu até comentei agora, uma ruptura muscular, por exemplo, ela sempre vai aparecer com esse tom escuro, preto, né? Então é importante eu estar ligado nisso. Ecóica é quando o eco é normal a forte. Então a gente vai ter uma reflexão parcial. Então ele vai ter uma escala de tom de cinza mais claro, né? Então são as partes moles. Então quando a gente observar hoje, a gente vai ver alguns músculos, a gente vai perceber que o músculo, quando ele está íntegro, ele vai ter uma escala de cinza, ele vai ser ecóico, né? Então ele vai estar bonitinho ali. Se ele tem um rompimento, ele pode ter alguma área anecoica, então vai estar escuro, né? Hipoecóica é quando o sinal, esse eco ele está fraco, né? Então tem uma reflexão parcial. Então ele começa a ter um baixo tom de cinza. Então, por exemplo, a gente vai ver hoje que nós temos as lesões musculoesqueléticas, né? Então, de grau 2 para grau 3, a gente vai perceber que esse tom ele vai do mais escuro para o mais claro. Então, eu tenho que lembrar, se é uma lesão grau 2, por exemplo, eu já vou perceber que tem uma coleção de líquido, de processo inflamatório, de sangue, né? Então, ele já vai ter uma cor diferenciada ali em relação ao músculo, né? Hiperecóica é quando esse eco ele é muito forte, a gente tem um alto tom de cinza, né? Então brilha demais. Então normalmente o tecido ósseo, né? Ou até mesmo um processo inflamatório, algum achado radiológico importante, ele vai ser muito nítido ali. A gente vai perceber a diferença de cada tecido. Como eu estava falando ali anteriormente, a posição do transdutor ela é fundamental para que eu possa entender o que eu estou vendo ali no monitor, né? Então, por exemplo, agora a médica ela está com o transdutor num posicionamento que a gente chama de longitudinal. Então, aqui ela está visualizando na imagem da direita aqui a parte anterior do ombro, né? Então, a gente consegue observar como que está a disposição das fibras musculares, o osso, né?
tecido de revestimento. Agora vamos mudar aqui. Deixa eu só passar. Então, ó, é o mesmo posicionamento, ela só está mudando o lado. Olha só como é que as fibras estão se apresentando, né, gente? Então, aqui na figura inferior, a gente tem o transdutor, a gente tem uma imagem anatômica ali mostrando, né, a articulação glenomeral, os músculos adjacentes ali que se articulam ou que estão próximos da região, né? E na parte superior a gente tem a imagem ali do ultrassom, né? Então a gente consegue ver nesse momento a disposição das fibras. Isso muda de acordo com a anatomia do músculo, né? A gente sabe que nessa região nós temos músculos que são longitudinais, mas que as fibras estão dispostas em posições diferentes, né? Então isso eu tenho que estar bem atento. Quando o técnico ele está fazendo essa varredura, muitas vezes ele pode mudar a posição do transdutor. Então nessa varredura agora, ele está no lado esquerdo aqui, fazendo uma varredura no modo transverso. Percebam como muda. É o mesmo segmento. Vou voltar aqui só para ficar mais claro. Olha só. Como é que está a disposição da fibra, como é que está a disposição da articulação. Deixa eu voltar agora aqui. Muda, né? Então, quando a gente conversou com a doutora Manuela, uma das coisas até que ela comentou, né, que quando ela está fazendo um exame, ela se preocupa em ficar à direita do paciente. Existem alguns protocolos que a pessoa que está fazendo a aquisição da imagem deve seguir justamente para não se confundir em relação à área que está sendo analisada, né? Então aqui a gente tem uma escala para a gente poder visualizar melhor e poder entender um pouquinho melhor aqui o tom de cinza, né? Então, de fora para dentro, a gente tem a pele, tem o tecido subcutâneo, nós temos o tecido muscular, a gente tem uma bursa, né? Nós temos o tendão, tem a cartilagem e o tecido ósseo. Então, quando a gente está observando essa disposição, é muito complicado a primeira vez, né? A gente olhar e bater o martelo e falar, poxa, eu estou enxergando essa estrutura. É muito diferente quando a gente pega, por exemplo, uma ressonância magnética que tem uma qualidade melhor, né? Mas tudo é uma questão da gente se acostumar a observar aquele segmento e ver muitas e muitas vezes a imagem, né? Então, a organização, ela sempre tem que partir de algum ponto, né? Eu costumo falar na anatomia que a melhor coisa para a gente se situar, né, a nossa bússola, sempre quando a gente está observando alguma estrutura, é sempre analisar que estrutura óssea é. Então, por exemplo, se eu estou observando uma articulação e a articulação do ombro, a articulação glenomeral, vai ficar muito mais fácil para eu poder me situar quais são as estruturas que estão ali próximas, que estão se articulando com aquele segmento ósseo, né? Então, em alguns casos, pensando no ultrassom músculo-esquelético, essa é uma estratégia, né? Então, existem outros ultrassons ali que não são músculo-esqueléticos, por exemplo, ultrassom da mama. Então, a gente vai utilizar outros segmentos ou outras estruturas anatômicas como base de apoio, ok? Então, mais uma vez ali a pele, tecido subcutâneo, o músculo, bursa, tendão, cartilagem e o tecido ósseo. Né? Perdão, gente. Quando a gente está observando as imagens, muitas vezes a gente, estudando, quem muitas vezes está assistindo aí alguma videoaula, procurando no YouTube, que tem muito material ali, às vezes a gente tem um conceito chamado de sombra acústica, né? Então, muitas vezes, o tecido que está sendo ali emitindo a onda ultrassônica, né, onde está fazendo a varredura, às vezes ele pode se apresentar mais escuro, né? Isso porque a gente sabe que essa densidade do tecido influencia na formação da imagem, né? Então isso a gente chama de sombra
acústica, foi que eu dei o exemplo lá da bexiga, né? Isso também acontece com o rim e com outros órgãos, né? Existem também momentos em que a gente está observando o exame, né? A gente está observando a varredura que foi feita. Às vezes, a estrutura ela pode ganhar o que a gente chama de reforço acústico, né? Ou seja, a gente consegue visualizar melhor a estrutura, né? Por quê? Muitas vezes esse reforço acústico significa que está gerando mais eco, né? Então existe a emissão da onda ultrassônica, mas a refração, né, a volta, ela é muito intensa e aí a gente consegue visualizar melhor o que é o tecido daquele momento ali, né, da aquisição da imagem. Então aqui a gente tem uma imagem num corte transverso, né? Então aqui a doutora Manuela mandou a imagem, né, da vesícula. Então a gente percebe o seguinte, ela muda conforme o corte. Ó. Aqui eu tenho um corte transverso, aqui eu tenho um corte longitudinal, né? Então a gente já começa a perceber que o simples fato dela mexer no cabeçote, eu já vou ter uma aquisição de imagem diferente. Não é do mesmo paciente essa aquisição de imagem, né? Então, eu até lembro que ela comentou no nosso encontro, né, que a vesícula, a tireoide, existem alguns órgãos que a gente consegue visualizar e consegue ver muito bem se existe algum achado radiológico, né? Ou seja, se tem alguma coisa anormal naquele tecido, né? O ultrassom, ele também nos permite observar a questão do fluxo circulatório, né? Então, a gente consegue, através do ultrassom, muitas vezes observar a questão do ecodoppler. Ou seja, a gente consegue observar se aquela estrutura está sendo vascularizada, a gente consegue identificar se esse fluxo está chegando, se esse fluxo ele está saindo, né? Isso é muito importante também quando a gente está observando áreas que foram acometidas por um trauma, por uma lesão, vai ter uma alteração vascular nessa varredura. Então, muitas vezes o técnico, quando ele está avaliando um estiramento muscular, por exemplo, ele vai muitas vezes colocar o ecodoppler justamente para perceber se não tem micro ou macro traumas, e aí isso vai aparecer o que? Cores naquele segmento aonde não deveria aparecer, ou seja, nas fibras musculares, a gente vai observar que tem pontilhados azuis e pontilhados vermelhos. Não significa que o vermelho e azul é sangue arterial ou sangue venoso, não. É simplesmente o que está chegando e o que está saindo do órgão, tá bom? Então, pensando hoje no que a gente vai falar aqui do ultrassom musculoesquelético, por que a gente utiliza esse ultrassom musculoesquelético? Qual é o objetivo do fisioterapeuta em solicitar esse exame? Ou muitas vezes esse paciente ele chega até a clínica, né? Ele já passou muitas vezes ali pelo médico, né? E o médico solicita a continuidade do tratamento através da fisioterapia, né? Primeira coisa que é importante a gente solicitar ou até mesmo fazer o acompanhamento desse paciente. O ultrassom, gente, ele serve não só para quantificar e qualificar o grau dessa lesão, mas também para a gente poder fazer o quê? Uma avaliação, né? Se o profissional fisioterapeuta ele tem o ultrassom à sua disposição para fazer a beira-leito, ou se ele trabalha num centro de saúde que tem um equipamento e tem uma pessoa treinada independente, se é fisioterapeuta, se é médico, se é um tecnólogo, a gente consegue, naquele momento, fazer uma boa avaliação e a gente consegue entender o grau da lesão desse paciente, desse comprometimento, né? O ultrassom, ele também, dependendo da frequência, dependendo da sua utilização, a gente consegue entender como que está aquela lesão, que é uma lesão mais tardia, aquele paciente que muitas vezes fez um estiramento grau 2, fez um estiramento grau 3, não tratou, né, passou muito tempo, fez até o tratamento farmacológico, mas não fez fisioterapia e tentou voltar ao gesto laboral ou ao gesto desportivo e fez uma nova lesão, né? Então o ultrassom ele consegue nos mostrar quais são os pontos de aderência cicatricial,
a gente consegue observar se existe um processo inflamatório, se existe um edema, né? E esse edema, muitas vezes, ele não é tão visível, né, quando a gente está fazendo uma avaliação física. Às vezes, esse edema, ele é mais discreto, às vezes a gente só vai conseguir ver esse edema interarticular através da ultrassonografia, né? Às vezes não é aquele processo inflamatório clássico que a gente consegue ver os sinais de rubor, de vermelhidão, né? Aquele edema enorme, a gente vê a simetria entre os segmentos, né? Às vezes isso não acontece, às vezes numa fase mais tardia, né? Uma fase mais crônica. Como eu falei anteriormente, né, a ruptura de tecidos, ou seja, fibra, ou até mesmo um tendão, um ligamento, são estruturas de composição histológica diferente, mas que a gente consegue visualizar através do ultrassom, né? A ultrassonografia nos permite também visualizar, além da ruptura tecidual, né, de fibras musculares, ligamentos, tendões, a gente consegue também observar traços de fratura e fraturas, né? Então, como a gente viu naquela imagem ali, que vai da pele até o osso, a gente percebe que existe sempre uma desorganização daquele segmento onde está sendo feita a varredura. Então, a gente sempre tem que lembrar, o tecido que está íntegro, a gente vai sempre observar uma simetria entre as fibras musculares, osso, pele e tecido subcutâneo. Toda vez que o paciente ele é acometido por um trauma, a gente sabe que existe uma alteração bem importante desse tecido e uma desorganização desse segmento onde está sendo feita a varredura, né? Como a gente viu na imagem anterior, o ultrassom serve para a gente ver a hemodinâmica do paciente, a gente consegue ver a questão do Doppler, do fluxo circulatório, se aquele determinado órgão ou determinada estrutura tem um bom aporte circulatório, isso é importante também. E quando a gente também está avaliando processos inflamatórios e traumas, a gente consegue ver também, a gente consegue também analisar isso através do ecodoppler. Para que alguém perguntou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo ver aqui e responder, só um minutinho. Oi, gente. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Jennifer. Seja bem-vinda. Não tem problema. A aula está sendo gravada, depois o prof vai disponibilizar. Então, quem chegou atrasado ou quem não conseguiu assistir a aula aqui no momento síncrono, pode assistir num segundo momento aí, tá bom? O ultrassom, assim como os demais exames de imagem, nos permitem observar se existe uma presença de algum corpo estranho, né? Um exemplo de corpo estranho, às vezes um tumor, às vezes um processo de alteração tecidual, um processo inflamatório, né? Ou até mesmo aquele indivíduo que sofreu um trauma de grande energia, enfim, né? A gente consegue ver sempre se tem alguma alteração tecidual nesse paciente, né? Eu estou tentando organizar aqui o passador de slide, mas eu acho que a pilha dele também é doida. Travou. Aí. Então, galerinha, para a gente dar físio, para quem está fazendo lá o estágio com o professor Luiz, para quem gosta da orto, da desportiva, para quem gosta da hospitalar, né, da fisioterapia hospitalar, a gente sabe que esse paciente, muitas vezes, ele pode ter uma lesão musculoesquelética. Às vezes, essa lesão musculoesquelética é por um trauma, é por um estiramento, é por uma laceração, às vezes o trauma pode ser cirúrgico. Então, todos esses tipos de lesão vai alterar a funcionalidade do tecido muscular por um período de tempo, né? Claro que cada indivíduo tem um processo de cicatrização, tem um processo de remodelação tecidual, existem as fases do processo inflamatório. Então, o ultrassom, na beira do leito, na clínica, ele é bem importante para a gente observar o quanto que esse paciente está evoluindo, né? Então,
é um algo a mais, né? Então, aqui a gente tem uma imagem, né? É um estudo de caso, é um paciente, né, jogador de futebol, futebol amador, paciente já com uma idade avançada, tem um bom desenvolvimento muscular, né? Está acostumado com a prática desportiva, joga regularmente futebol, né? Ele fez uso de esteroides, não utilizou anabolizante por um período de tempo, né? Isso gerou um impacto na musculatura, né? E posteriormente ele sofreu um trauma indireto durante a prática do futebol, né? Então, vamos fazer um raciocínio clínico ali. Vamos imaginar aquele cliente que às vezes não tem um bom desenvolvimento muscular, ou às vezes faz a sua academia, enfim, não está tendo um desenvolvimento satisfatório, e ele decide pegar um atalho, ele prefere utilizar ali um anabolizante. O que vai acontecer com o tecido muscular desse paciente? Alguns anabolizantes vão reter mais líquido, outros anabolizantes vão auxiliar nesse processo de aumento de sarcômeros, né? Então o paciente ele vai ter um desenvolvimento muscular. O que acontece com esse paciente que está malhando forte e faz uso do anabolizante? Ele muitas vezes ganha muita massa muscular, mas todo o tecido de revestimento, toda essa fáscia, que cada fibra muscular, ela tem um tecido, desculpa, de revestimento, e a extremidade a gente sabe que vai ser um tendão ou vai ser uma face. Esse tecido conjuntivo fibroso, muitas vezes, não tem a condição de sustentar a força de tração do ventre muscular. Então, é necessário sempre para um atleta amador ou um atleta profissional, quando está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, sempre ter o que? Um trabalho específico para o ganho de massa, mas também para o fortalecimento do tendão. Então, são técnicas que a gente vai utilizar na cinesioterapia para que esse paciente possa ganhar força, ganhar potência, ganhar massa, sem gerar uma lesão, né? Isso é muito comum, era muito comum nos anos 90, né? Quem gosta de futebol, quem gosta de esporte, era muito comum nos anos 90 os brasileiros saírem daqui e jogar na Europa, e jogavam uma temporada, 2 temporadas, e daqui a pouco acabavam fazendo lesão. Por quê? O treinamento que era feito aqui no Brasil é diferente da Europa, é diferente dos Estados Unidos, é diferente na Ásia naquela época, né? Então, na Europa, eles acabavam fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, de hiperidratação, e o que acontecia? Muitas vezes o tendão não suportava a força de contração da musculatura. É só a gente ver aí no YouTube o Ronaldo, né? Que é o nosso Ronaldão, fez uma fratura por avulsão, né? A gente vê ali o platô tibial se desarticulando, né? O reto femoral foi parar lá em cima, né? O que aconteceu aqui com esse cliente, né? Então, tem algumas curiosidades ali quando a gente está fazendo a avaliação clínica, né? Normalmente, esse paciente que faz uma lesão importante, que tem um estiramento aí de 50%, a gente já consegue perceber que existe uma depressão, né? Existe muitas vezes ali um abalamento, quando tem um rompimento total, a gente percebe que o músculo fica encurtado, né? Ele vai em direção ao seu ponto fixo, à sua origem. Então, visivelmente, a gente já consegue observar ali a olho nu, e a palpação ela é importante. Por quê? Muitas vezes no estiramento muscular grau 2, essa dor ela é bem localizada, né? E quando, às vezes, essa dor ela é tendinosa ou tem um processo inflamatório ali, essa dor ela é irradiada, é uma dor difusa, né? Um pouquinho diferente. Quando é feito, o paciente é acometido por um estiramento muscular, a partir do grau 2, a gente já vai ver em outra imagem logo à frente, a gente vai perceber que existe o rompimento não só de fibras, mas de vasos sanguíneos. Isso vai gerar aumento de líquido, né? E no ultrassom a gente já vai perceber isso nitidamente, né? Então,
Só para a gente fazer um remember, né? Existem os traumas que são diretos e os traumas que são indiretos, né? Então, o que é um trauma direto? É quando o indivíduo, muitas vezes, ele vai lá e, por exemplo, o professor Jonathan vai estar lá treinando Muay Thai, por exemplo. Vou lá e estou na minha primeira aula de Muay Thai e vou socar, né, o saco de pancada. Aí não coloquei atadura, não coloquei luva, primeira aula, não conheço nada do esporte, vou lá ver como é que é e faço o gesto, né? O que vai acontecer? Eu fiz um trauma direto. Eu acabei fazendo uma lesão na minha mão, porque o ponto de maior tensão foi a mão. Isso é um trauma direto. Bati com a mão, fiz a lesão na mão. O que é o trauma indireto? Fui para a segunda aula. Estou lá, aprendi a dar o soco. Aí eu tomei um soco no rosto e acabei caindo com o braço estendido, né? Fazendo uma reação de proteção. Fui lá, acabei fazendo uma luxação. O trauma indireto foi o soco que o professor tomou lá no treino. Foi na face, né? Isso foi meu trauma direto. O trauma indireto foi a mão que eu fui tentar fazer ali, me apoiar e acabei fazendo ali uma luxação, um exemplo, né? Então é importante a gente entender também o mecanismo de lesão, porque fica mais fácil para a gente entender quais são os grupos musculares que foram acometidos pela lesão, né? Então, dependendo do segmento que a gente está avaliando o músculo esquelético, isso fica muito claro. Então, poxa, se foi na região anterior da coxa, a gente tem o grupo que é do quadríceps. Se for na região posterior, nosso cliente acabou tomando uma pancada na parte posterior, poxa, tríceps sural, se for na perna, se for na parte mais superior da coxa, perdão, os isquiotibiais, se esse paciente tomou um chute na panturrilha, né, o tríceps sural. Então, dependendo do segmento, a gente sabe que existem grupos musculares e aí isso fica mais fácil para a gente poder identificar. Né? Então, existem aí alguns fatores que podem aumentar essa lesão. Então, por exemplo, né, aqueles tipos de músculos que a gente chama de bioarticular, né, que ele está inserido, por exemplo, o músculo reto femoral, né, ele está inserido lá no eias, né, o ponto fixo dele, e o ponto móvel vai ser a tuberosidade da tíbia. Então, ele está passando ali por duas articulações. Então, está passando pela articulação coxofemoral, está passando pela articulação do joelho. Então, quando o nosso cliente ele acaba tendo uma lesão de um músculo ou do grupo muscular, isso interfere na biomecânica do paciente. Isso gera dor, gera desconforto e o paciente acaba perdendo estabilidade articular, né? Outros fatores que podem aumentar, né, essa lesão. O treinamento errado, né, o excesso, o overtraining, ou aquele paciente que fez a lesão, ele fica um tempo curto parado, ele não faz fisioterapia, ele não trata da melhor forma possível, e aí ele volta a fazer o gesto desportivo. E aí ele vai fazendo microtraumas, e isso faz com que ele entre num processo, um círculo vicioso, né? Então ele tem um processo inflamatório que ele é crônico, em alguns períodos fica agudizado, e esse processo inflamatório ali crônico vai gerar degeneração articular, vai gerar uma série de problemas para esse paciente, né? Então, é importante sempre a gente orientar o paciente a realizar o tratamento fisioterapêutico e farmacológico de forma correta, né? Outros fatores que podem interferir e gerar lesão, né? A fadiga muscular, né? Então, muitas vezes essa fadiga muscular ela pode ser por várias coisas, né? Às vezes uma desidratação, às vezes o treinamento foi errado, às vezes o sedentarismo associado aí às atividades laborais. Então, por dar um exemplo, um indivíduo que está na quarentena, está aí 6, 7 meses trabalhando home office, e aí hoje deu um sol bonito, tá com tudo em dia, tá um dia off, um dia de folga, decide lá limpar a piscina, utilizar a VAP, vai pegar a mesa que estava na área, vai colocar em outro ponto da casa e acaba fazendo uma lesão que ele nunca imaginou que iria fazer. Né? Então, por quê? Porque às vezes está
o grupo muscular está muito fraco, vai tracionar um peso, às vezes traciona de forma errada, isso pode gerar dor, pode gerar desconforto, né? Outro ponto, que para alguns pacientes isso também pode gerar um risco de lesão musculoesquelética, né? Diferenças climáticas, né? Então, as condições climáticas externas podem interferir no treino. Então, aquele indivíduo que muitas vezes vai para uma prática esportiva e muitas vezes não faz um aquecimento, já não tem um bom condicionamento físico e muitas vezes acaba fazendo ali lesões musculoesqueléticas, né? Então, isso também acontece, né? Então, quando o paciente ele passa por esse processo, né, de estiramento muscular, seja ele direto ou indireto, existem algumas fases que é importante a gente lembrar, né? Então, a primeira fase após a lesão do processo inflamatório é o aparecimento de alguns sinais, que é o edema, a equimose, né, que é o hematoma, né, dor, deformidade muitas vezes e limitação da amplitude de movimento. Então, às vezes o edema não permite com que esse paciente realize ali o movimento por um período de tempo, né? E é nesse momento que o fisioterapeuta ele pode fazer o uso do ultrassom para poder avaliar aí se existe uma lesão importante ou não. O que acontece, né? Nessa fase inicial, nessa primeira fase de lesão, muitas vezes é difícil da gente ver. Talvez o fisioterapeuta ou o médico não consiga ver numa fase inicial, né? Principalmente no estiramento que ele é grau 1. Agora, os estiramentos que são grau 2, grau 3, isso fica mais evidente na imagem, né? Então, aqui, ó, no estiramento grau 1, como eu falei para vocês, é difícil a gente ver essa lesão no ultrassom, né? Então, até está em vermelho ali, não podem ser vistas no ultrassom, né? Por que o prof está comentando isso? Porque muitas vezes esse estiramento, ele gera mais ou menos o comprometimento de 10% das fibras musculares e isso gera edema, gera dor, gera desconforto. O paciente tem perda de força, apesar de ser mínima. Muitas vezes pode ter uma alteração do movimento, né? Devido ali à lesão dessas micro-rupturas, mas o indivíduo se mantém relativamente funcional. Mas o exame de ultrassom, nesse momento, não vai nos mostrar algo tão importante. Porque às vezes o processo inflamatório, apesar de ter líquido, ainda é muito pequeno, né? Então, a gente tem que, talvez o estiramento grau 1 não é uma boa medida, né? Apesar dessa dor, desse desconforto, até mesmo o edema tá ali, a gente não vai conseguir ver isso de forma tão nítida na ultrassonografia, né? Uma coisa bem importante que acontece muito em alguns esportes é o indivíduo que ele faz uma lesão grau 1, por exemplo, no judô, no jiu-jitsu, no futebol, no voleibol, e aí o indivíduo coloca o gelo, toma um anti-inflamatório, toma um analgésico, e no outro dia ele volta para realizar o mesmo treino, né? E aí o que acontece? Se o músculo houve rompimento de fibras musculares, teve um estiramento muscular, pode ser que exista o rompimento, né, o risco de aumentar, então, do grau 1 passar para um grau 2, até mesmo um grau 3, né? Isso vai gerar dor, vai gerar desconforto, né? Então, aqui, quando a gente está observando no grau 1, como eu falei para vocês, a gente não vai conseguir ver isso de forma tão evidente, né? Então, a gente tem ali escalas de cinza no A, no B, no C e no D. Então, percebam ali no C que a gente tem ali uma área que ela está mais esbranquiçada. Vocês conseguem analisar ali? Então, essas áreas ali, elas estão aparecendo porque tem o surgimento ali de rompimento de alguma coisa. O que está rompendo ali? Rompeu vasos, rompeu fibra, e isso vai gerar roturas, né, ou micro-roturas nessas fibras musculares, né? E isso vai gerar edema, né? Então é difícil muitas vezes para o médico
ou para o tecnólogo ali, ou até mesmo para o fisioterapeuta, que não tem o hábito de ver a imagem, ter uma segurança, porque na realidade a gente está vendo a fibra muscular, mas a gente não tem uma certeza muito grande, uma confiabilidade muito grande de dizer, olha, essa lesão é grau 2, essa lesão é grau 3, essa lesão é grau 1, nesse momento, né? Então, por isso que quando a gente está fazendo avaliação do exame, é importante sempre eu fazer a minha avaliação física também. Por quê? O ultrassom, a ressonância, a tomografia, o raio-x é uma parte do paciente, é um momento do paciente, né? Às vezes o paciente ele pode ter feito a lesão, mas ele está funcional. Ou ao contrário, às vezes o paciente ele não consegue se movimentar, ele não se sente bem, mas a gente vai ver o exame de imagem e não representa os sinais e sintomas que ele está apresentando naquele momento. Então é importante sempre eu equilibrar a avaliação física, a avaliação laboratorial, né, dos exames e a avaliação de imaginologia, tá bom? Então, o que, que eu tenho que anotar na minha cola de hoje ali? Estiramento muscular grau 1, né, teve rompimento de 10% de tecido muscular, eu não posso afirmar que eu posso ver isso nitidamente no exame de ultrassonografia. Então, está ali em vermelho, não pode ser visto, ok? Agora, quando a gente vai avaliar, né, o estiramento muscular grau 2, o estiramento muscular grau 2 já existe um rompimento muito grande de fibras, né, musculares. E a gente já consegue ver a olho nu que esse paciente ele apresenta aquele segmento que, no caso, pegando o exemplo aqui, a gente tem paciente que rompeu ali, sofreu uma lesão no quadríceps, né? Então tem equimose, tem edema. A gente muitas vezes na avaliação física, na palpação, a gente percebe que existe às vezes uma depressão e o exame de ultrassonografia vai conseguir nos ajudar a entender em qual porção, né, do ventre muscular que essa lesão ela está mais importante, né? Então o ultrassom ele é muito bacana porque ele vai direcionar o ponto específico da lesão muscular, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, a Bianca vai tratar esse paciente na clínica, que ela vai utilizar o ultrassom terapêutico, por exemplo, ele rompeu parcialmente ali o reto femoral e fez uma lesão de vasto medial. A coxa é enorme, né? Então ela vai ficar a tarde toda ali passando ultrassom? Não, ela vai fazer a palpação, ela vai ver o exame, então isso tudo já vai dar uma segurança para ela poder realizar a conduta terapêutica dela, né? Normalmente, o indivíduo jovem ali, essa lesão, ela vai durar em torno ali de 2 a 3 semanas. Claro que isso não é uma receita de bolo, a gente tem que levar em consideração a idade do indivíduo, a capacidade musculoesquelética que ele tem, então é só uma média. Claro que se a gente está falando de um grupo de atletas, às vezes ele vai ficar dentro dessa faixa aí de 2 semanas, né? Um indivíduo jovem, né? Que pratica atividade física, tem um bom desenvolvimento muscular, 3 a 4 semanas. Agora, às vezes, aquele indivíduo que faz uma lesão muito grande, pode ser que, mesmo sendo grau 2, demore muito mais, né? Porque às vezes a lesão ela está na coxa, mas isso gera uma repercussão em outras partes, né, em outros segmentos do corpo. Tá bom? Perdão, passei muito rápido, né? Então aqui a gente tem a imagem A, B e C, né? Então na imagem C a gente percebe ali que o nosso cliente ele está edemaciado, essa foto é preta e branca, né? Mas a gente consegue perceber que a pele ali ela apresenta uma escala de cinza, né? Que está se caracterizando ali por um provável hematoma, ali houve rompimento de capilares, então tá mais inchado, tá mais escuro, né? E analisando agora o exame de imagem, eu consigo perceber que está um pouco mais organizada a imagem, né? Ela não está como na imagem 1, né? Com escalas de cinza diferentes, né? Então,
isso já faz com que eu entenda um pouco mais. Então, quando eu estou pegando e estou lendo o laudo já está me dizendo qual é o grupo muscular, aonde que foi feita a lesão. Mas quando eu estou olhando a imagem, eu consigo ter um entendimento um pouco melhor da área que está sendo analisada ali, que foi feita a varredura, né? Isso é bem, opa, perdão, é bem importante, né? Aqui é a continuidade do exame, né? Então, aqui é A, B, C, né? D, E, F, G. Por que está mudando, né? Às vezes a Eduarda deve estar pensando assim, professor, tá doido, né? Por que está mudando ali? É porque a imagem é uma varredura. Então, conforme o indivíduo, né, que está realizando o exame, ele está mexendo, né, no transdutor, nós vamos ver áreas diferentes. Então, ao longo do grupo muscular, a gente vai conseguir observar se existe áreas com aumento de líquido, com áreas com diminuição do líquido, né? Isso é bem importante. Quando a gente está analisando, né, fazendo essa avaliação física do paciente, né, no exame físico, muitas vezes a gente percebe que aquele grupo muscular, além do edema, além muitas vezes dessa equimose, a gente consegue perceber que existem alguns pontos que podem ter uma depressão, né? E aí a gente começa a pensar assim, poxa, por que que esse paciente está parece uma contratura muscular na coxa? Não, não é contratura nenhuma, né? Foi um rompimento mesmo total, né? Ou até 90% ali das fibras musculares. Então a gente consegue ver que foi um estiramento bem importante. A gente consegue, às vezes, a olho nu já perceber que foi algo com uma grande energia e que esse paciente sente dor, sente desconforto e um estiramento grau 3 é um estiramento muscular que o tempo de recuperação ele é muito maior, né? E é um grande desafio aí para o fisioterapeuta nesse processo de reabilitação, né? Então esse tempo de cicatrização aí ele é por volta aí de 6 semanas, tá? Então aqui a gente tem uma outra imagem, estiramento muscular grau 3, né, que é uma ruptura ali do semimembranoso. Então ali a parte, perdão, ali a parte posterior, né, o paciente sofreu essa lesão, né? E o que que acontece? Quando esse paciente, muitas vezes, ele tem essa lesão importante, ele é um paciente que, dependendo do trabalho, né, do gesto laboral, da sua constituição física, ele pode demorar aí meses para poder ter a sua reabilitação concluída, né? Então, é um processo demorado que exige muita atenção do fisioterapeuta, porque quando esse indivíduo ele faz um estiramento muscular grau 3, que ele rompe de 90% até 100% desse grupo muscular, a gente tem que levar em consideração que ele não lesou só o músculo, né? Ele fez um tensionamento de um grupo muscular, e isso também teve uma repercussão articular, né? Então, reajustar esse paciente, reequilibrar a força, a potência, né? Ajustar o movimento, interferir na biomecânica desse paciente. Então, é um trabalho que o fisioterapeuta tem que estar bem atento, né? No momento de elaborar sua reabilitação, né? Então, aqui a gente tem o paciente que teve uma ruptura muscular do reto femoral, né? Então, percebam lá que aqui na parte superior, a gente percebe que tem uma contratura, né? Mas na realidade, o que que é isso, né? É um músculo que as fibras encurtaram, né? Então, o ponto fixo, ele se rompeu. Às vezes, pelo overtraining, alguns pacientes fazem uma fratura com abulsão, né? Então, às vezes o platô tibial, ali a tuberosidade da tíbia, ela sai, ela se desloca, né? Então, uma fratura por excesso de tensão, né? Às vezes pode ser por um trauma direto, o indivíduo foi lá, sofreu uma pancada e rompeu ali na porção de ligação entre o ventre e o tendão, né? Na porção músculo-tendínea. Então, existe ali um rompimento parcial
ou total ali, né? Então a gente tem ali as duas tomadas, né? Um corte longitudinal, no outro transversal do grupo muscular. Então a gente consegue perceber ali a diferença entre um segmento e outro. Uma imagem e outra, perdão. Né? Uma das coisas, gente, que eu acho que é o maior desafio no ultrassom musculoesquelético é que quando a gente está analisando o ultrassom, quando esse ultrassom ele é feito, por exemplo, é um ultrassom de controle, né, que o fisioterapeuta tem um ultrassom à disposição na clínica, e aí cada vez que ele vai fazer uma conduta no paciente, ou ele vai reavaliar esse paciente, ele usa o ultrassom, ele vai perceber que vai mudando essa varredura, mesmo sendo no mesmo segmento, no mesmo lugar, né? Por quê? O processo de cicatrização, parte dele envolve o processo de reabsorção desse hematoma. E isso vai mudando a constituição ali da imagem, né? Então a gente consegue perceber ali que dependendo do grau de comprometimento das fibras, isso pode aparecer de forma mais atenuada. Né? E com o passar do tempo, se a gente for analisar ali a imagem B e C, percebam que tem bastante líquido ali. E se a gente for olhar ali do lado direito, né, na varredura, já existe ali tons de cinza, ou seja, está tendo uma remodelação tecidual, está tendo absorção de parte desse processo inflamatório, parte desse líquido, né? Parte do sangue está sendo reabsorvido, né? Então está gerando ali um processo ali de reconstituição tecidual. Então vai mudar o exame ao longo da semana. Então se cada vez que, deixa eu pegar um colega aqui para pegar de exemplo aqui, deixa eu dar uma olhadinha. O Gustavo, é o exemplo do Gustavo. O Gustavo está na clínica escola, está fazendo o acompanhamento do paciente dele, e aí o Gustavo percebe que esse paciente teve esse estiramento, teve uma lesão importante, mas ele está sentindo muita dor, muito desconforto, ele está percebendo que não está evoluindo na fisioterapia. Eu posso pedir um outro exame complementar? Posso, não tem problema nenhum. Ah, eu tenho dúvida, e agora? Não tem problema, liga para o professor Luiz, liga para mim, a gente liga para a Manu, a gente conversa, né? E aí até a gente comentou na aula passada, né? Existem exames que se complementam. Então, o primeiro exame, quando a gente pensa em trauma musculoesquelético, principalmente de esqueleto apendicular, a primeira coisa que um ortopedista vai pensar é o raio-x, né? Agora, se for na cabeça, poxa, eu vou para uma tomografia. Então, a gente vai sempre pensar na melhor indicação clínica, né? O que o paciente apresenta. Então, aqui nessa ruptura muscular, é só para a gente fazer uma comparação do que a gente vê no ultrassom, né? E o que a gente observa numa ressonância magnética, né? Então, ali, a imagem A para B e para C, por que B e C está diferente, né? É porque tem as tomadas, né, diferentes ali, então as ponderações elas mudam, justamente para a gente poder ver onde é que está o líquido, né? Então a gente consegue ver uma imagem de ressonância magnética em planos diferentes, né? A gente consegue ver numa toma, numa ressonância, um corte coronal, um corte axial, um corte sagital, e isso facilita muito para que o fisioterapeuta consiga ver a extensão dessa lesão, se houve comprometimento de outros tecidos moles ali. Já no ultrassom, quando a gente não tem esse olho treinado, a gente percebe que existe ali um rompimento, a gente consegue identificar que existe líquido, mas no primeiro momento, muitas vezes o fisioterapeuta ele não vai ter a noção da dimensão, né, dessa área, tá? Então, por isso que é importante, muitas vezes, aquele fisioterapeuta que tem a disponibilidade do ultrassom fazer esse acompanhamento. Né? E a gente vai perceber que, com o passar das semanas, vai diminuindo essa coleção de líquido, né? Que corresponde ali ao hematoma. Tranquilo, gente?
Tranquilo. Tá, beleza. Deixa eu apertar o botãozinho certo aqui. Então, aqui eu dei um exemplo aqui de uma ultrassonografia do cotovelo, né? Então, quando a gente vai pesquisar, ou vamos imaginar que a Lara foi lá, comprou na Black Friday um ultrassom portátil e ela quer testar na família, quer testar na universidade, enfim. Para cada segmento, a gente tem os protocolos, né? Então, é importante a gente se familiarizar com o protocolo. Normalmente, a gente vai ficar à direita do cliente. É importante a gente entender que, conforme eu vou mexer no transdutor, a gente mexer, alguns técnicos falam que é a mosca, né? Conforme eu vou mexendo nesse transdutor, vai aparecer a imagem diferente ali no monitor, né? Mas, basicamente, qualquer exame de imagem, seja ele ultrassom, tomografia, ressonância, requer do fisioterapeuta o quê? O conhecimento de anatomia. Então, por exemplo, se eu vou avaliar a região do cotovelo, eu preciso entender que o meu membro superior ele está segmentado, né? Então, eu tenho uma cintura escapular, eu tenho o braço, o antebraço, né? E a mão. Eu sei que em cada parte eu vou ter uma articulação, não é assim que funciona? Então, quando eu vejo no complexo do ombro ali, esse complexo articular, a gente tem várias articulações, articulação glenohumeral, articulação externo-clavicular, articulação acromioclavicular, articulação falsa, né, escápulo-torácica. Quando eu vou avaliar a região do cotovelo, eu sei que no cotovelo eu tenho 3 articulações. Então, eu tenho uma articulação entre o úmero e a ulna, né? Articulação úmero-ulnar. Eu tenho articulação entre o úmero e o rádio, articulação úmero-radial. E nós temos a articulação entre o rádio e a ulna, né? Articulação radioulnar proximal. Então, o cotovelo vai fazer o movimento de flexo, extensão, em 90 graus vai fazer pronação e supinação. Então, esses são os movimentos livres ali, naturais do cotovelo. O que é importante eu sempre lembrar? Poxa, eu já sei quais são as estruturas ósseas que eu tenho ali. Então, eu tenho o úmero, eu tenho a ulna, eu tenho o rádio, e eu sei que o cotovelo são 3 articulações. Show de bola! Eu sei que é uma articulação sinovial. Toda articulação sinovial tem cápsula articular, tem ligamento, tem líquido sinovial, né? Então, tem os elementos básicos aí de uma articulação sinovial. Beleza. Eu sei que todos os ossos têm o que a gente chama de acidentes ósseos, né? Que são essas protuberâncias, depressões, infisuras, forames. Desculpa. Todas essas características do osso são importantes porque são pontos de inserção de tendões, né? Então vai servir como um ponto de ancoragem ali, de origem ou de inserção muscular. Então aqui, no nosso paciente, ali tem uma bolinha laranja que está brilhando na tela, né? Está mostrando ali a parte interna, né, do nosso cotovelo. Então, quando a gente está fazendo a análise do cotovelo, qual é o acidente ósseo mais importante aí na parte interna do cotovelo, Jennifer? A parte mais importante do cotovelo. Pensando assim, ó, olha só, a gente tem um acidente ósseo bem importante ali no cotovelo. Pensa comigo, na porção distal ali do úmero, a gente tem um acidente ósseo ali bem importante. Ele serve como ponto de ancoragem dos músculos flexores dos dedos. Às vezes a pessoa que trabalha com programação, trabalha muitas vezes com alguma atividade que exige muita força de preensão, de rotação, movimento repetitivo, às vezes pode desenvolver ali até um processo inflamatório. Não sei, prof. Não tem Eu problema. fiquei aqui devendo. Não, calma, vamos junto. Esse processo inflamatório, ele é tão importante que até leva o nome desse acidente ósseo, né? Então, normalmente, a pessoa que tem um processo inflamatório nessa parte interna não tem uma epicondilite.
Então, uma inflamação no ponto de inserção, ali no epicôndilo medial. A mesma coisa pode aparecer nessa segunda bolinha ali, na bolinha amarela. Então, eu sei que na parte lateral, a gente tem um outro epicôndilo, né? E esse epicôndilo lateral é o ponto de ancoragem dos músculos extensores, né? Do punho, da mão, ali, dos dedos, enfim. Por que é importante eu lembrar disso? Porque quando a Jennifer estiver fazendo a avaliação física antes de aplicar ou ver o exame de ultrassom, é importante que a gente observe como que está aquele segmento, né? Vou pedir para o paciente ver se ele tem condições de realizar os movimentos naturais da articulação. Então, consegue fazer uma flexão, consegue fazer uma extensão, em 90 graus, consegue fazer uma supinação, consegue realizar o movimento de pronação, consegue vencer uma determinada resistência. Quais são os pontos de desconforto, né? Essa dor, ela é intraarticular? Essa dor, ela é na parte medial? Essa dor é na porção lateral? Essa dor é posterior? Então, a gente tem que tentar descobrir qual é o ponto anatômico desse desconforto, dessa dor, né? Porque se a Jennifer, no próximo semestre, quiser comprar, fazer um curso de extensão em ultrassonografia, ela vai se especializar. Só que não adianta muitas vezes a gente entender do equipamento, entender o conceito do equipamento, e muitas vezes não sabe o que procurar. Porque a gente liga o equipamento, faz a varredura, mas eu preciso fazer essa varredura no local certo, né? E uma das coisas que faz com que a gente consiga entender um pouco melhor o que está acontecendo ali é justamente entendendo a história desse paciente. Por que ele chegou até a gente, né? Então, esse paciente ali é um skatista profissional, ele acabou caindo, né, de uma rampa, acabou fazendo uma lesão ali da perna, uma lesão do ombro. Então, e ele está sentindo, por exemplo, estou inventando agora a história, né? Está sentindo uma dor, um desconforto na região ali medial. Então, a Jennifer já sabe ali que é o epicôndilo medial. E uma das coisas que ele relata é assim, ó, poxa, eu não consigo pegar nada, perdi a força de preensão. Opa, se ele perdeu essa força de preensão, possivelmente pode ser um processo inflamatório ali. A gente sabe, não é função do fisioterapeuta traçar um diagnóstico clínico. Isso é função do médico, não é função do físico. Mas através, né, dos exames que a gente faz, seja ele do ultrassom, ou muitas vezes, seja ele um teste motor, a gente já consegue entender quais são os grupos musculares que estão sendo acometidos por uma lesão ou por um processo inflamatório e assim por diante, né? Então, aqui só para a gente contextualizar aqui, então, na primeira imagem, a gente viu ali o tecido músculo-esquelético, na segunda imagem a gente viu o nosso paciente, e agora aqui a gente tem o paciente como se a gente tivesse feito um scalp, né? Então, a gente retirou a pele do paciente, agora a gente está observando ali a musculatura que está protegendo, que está envolvendo, que está transpassando ali a articulação do cotovelo. Tudo bem? Então é importante a gente sempre lembrar que nesse ponto do cotovelo acontecem alguns pontos bem importantes de ligação, né? Então, quando a gente pensa na ligação entre o braço e o antebraço, eu tenho que lembrar que existem pontos de ancoragem do bíceps, por exemplo, no rádio e na una. Então, na tuberosidade do rádio da una, parte do tendão do bíceps vai se ancorar, por exemplo. Se eu estou analisando a parte posterior, o tríceps braquial também está se inserindo no antebraço, né? A partir da epífise distal, a gente sabe que existem músculos flexores e extensores que estão saindo do epicôndilo. Entre a porção média do braço e do antebraço, a gente tem outros grupos musculares mais profundos que estão ali. Enfim, por que eu estou comentando isso? Porque quando a gente está fazendo uma avaliação, seja ela do ultrassom ou de uma ressonância magnética, eu preciso entender quais são as estruturas ósseas, qual é a articulação e pelo menos ter uma noção de quais grupos musculares estão passando ali.
Aí fica mais fácil para a gente poder entender. Então aqui eu estou compartilhando com vocês uma aula, né, que é do professor Wagner, que ele é especialista em ultrassonografia musculoesquelética, né? E ele compartilhou comigo, fiz uma aula dele, achei bem interessante, né? Ele fazendo a aplicação. Aí a gente fez a montagem ali para a gente poder observar. Então, por exemplo, vamos imaginar que a Jennifer é que está fazendo esse ultrassom ali. Percebam que a paciente, ela está deitada, né? Decúbito dorsal. O objetivo ali da Jennifer nesse momento, que está fazendo ali a varredura, é simplesmente analisar como que está esse cotovelo. Então agora ela vai lembrar da aula de hoje, porque ela sabe ali que no olecrano lateral ali vai ter a articulação do cotovelo, existe ali o ponto de inserção dos músculos, então fica tudo muito mais tranquilo. Mas beleza. Jennifer ligou o equipamento, posicionou o cabeçote e a tela está gerando a emissão da imagem. Percebam que nessa emissão de imagem aqui, que a gente está vendo, ela tem uma escala aqui de cinza. Vocês estão vendo agora aqui, ó? Sim. Beleza. Quando eu estou passando aqui o mouse, vocês conseguem ver a flechinha aqui de um lado para o outro na tela? Aham. Beleza. Uhum. Então, olha só, gente. Percebam que de cima para baixo, quanto mais profundo eu vou ver a articulação. Quanto mais superficial, eu vou sair do grupo muscular e vou chegar no tecido subcutâneo e pele. Aqui ele fez um corte aqui, mas o que é importante nessa imagem? Essa imagem é normal. Percebam que numa imagem normal, gente, que é o que é mais importante o fisioterapeuta saber, qualquer indivíduo saber, o normal é tudo ter uma certa simetria. Ela existe uma certa simetria de escala de cor, a gente consegue ver bem configurado aqui, ó, o osso, olha só como o osso brilha aqui, ó, no ultrassom, né? Então, isso aqui é uma estrutura que está íntegra, que está saudável. A gente viu anteriormente ali, por exemplo, o estiramento muscular. Se tivesse um processo inflamatório, um rompimento, provavelmente aqui nesse centro aqui, a gente iria ver uma escala escura aqui, né, enegrecida, porque ia aparecer sangue, iria aparecer processo inflamatório ali. Beleza? Conforme a Jennifer, que é o exemplo que a gente está pegando agora, ela está fazendo uma varredura, percebam ali que tem uma escalinha que o professor Wagner colocou para facilitar para a gente, né? Então a gente vai ver cartilagem, ligamento, os tendões. Nesse momento, eu não quero que vocês decorem ou que vocês sejam especialistas em cada segmento. Não é isso. Eu quero que vocês, nesse momento, conheçam o exame. Isso que é o importante. E que a gente consiga perceber ali a diferença das escalas, né? Então, olha que bacana aqui nessa edição que o professor Wagner fez para a gente. Então, a gente consegue ver aqui, na parte mais interna, que eu tenho uma escala ali de cinza. Ele até colocou ali em preto, mostrando o quê? Que ali eu tenho a cartilagem, né? O 2, eu tenho uma porção ligamentar, então tem um ligamento, né? Isso é bem importante eu visualizar ali, vai ter uma escala diferente. E o 3 está mostrando ali o grupo muscular que está passando ali na parte superior. A imagem que a gente está observando embaixo é a mesma da imagem superior, né? A diferença é que, conforme ele vai mexendo no transdutor, pode aparecer um pouquinho mais claro, um pouco mais escuro, mas percebam que esse cotovelo está saudável, tá bom, gente? Então, olha só como é que tá as fibras musculares. Olha como existe uma certa simetria ali. Então, não está não tá nada desorganizado, né? A gente não percebe que tem alguma mancha escura ali, ou que tem uma densidade acima do normal. Então, isso é importante a gente visualizar.
Percebam agora a posição do cabeçote. O que ele fez agora? Ele está mexendo no cabeçote. Então, conforme ele mexe no cabeçote, as imagens que a gente vai observar ali, elas vão mudar. Então, quando ele está visualizando no plano longitudinal e no plano transversal, vai aparecer pontos diferentes do músculo. É como se a gente estivesse fazendo meio que um corte transversal. Então, eu não vou ver mais. Vou pegar o exemplo do pincel, né? É como se aqui o músculo a gente estivesse visualizando dessa forma, ok? Quando a gente muda o transdutor, é como se a gente estivesse observando esse conjunto de músculos dessa maneira. Ficou claro agora? Então, quando o técnico ele está mexendo no transdutor, automaticamente vai ter já uma resposta de sinal, ok? O que é importante sempre também, eu gosto sempre de lembrar, quando a gente está fazendo uma avaliação física no nosso cliente, o cliente ele já chega com um trauma, né? Às vezes esse cliente ele fez uma lesão, estava jogando tênis, gosta de praticar esporte, é programador, enfim, qualidade de vida está muito ruim, está sentindo muita dor, e aí eu vou lá fazer alguns testes. Pô, se a pessoa já está com dor, já está com desconforto, e aí eu vou fazer um ultrassom, seja o Jonathan que vai fazer, seja o professor Luiz Belmonte, seja o professor Wagner, seja a doutora Manu, o paciente não pode sair dali pior do que ele chegou. Então, às vezes, a pessoa que está realizando o exame tem que ter essa expertise, né, de não estressar esse cliente, né, de não estressar demais aquela articulação ali, que porventura já pode ter um comprometimento, já pode ter uma lesão ali grau 2, e a gente sabe que desse grau 2 a gente pode partir para um grau 3. Não digo que o cara vai fazer isso lá no momento da avaliação, né? Não é jiu-jitsu, né? Mas a gente sabe que nós temos pacientes ali que às vezes estão num processo inflamatório agudo, sente dor, enfim, cada indivíduo tem a sua sensibilidade. Então é bem importante a gente prestar atenção nesse detalhe, né? Então, aqui só para a gente poder observar que o professor Wagner, quando ele posicionou ali a paciente dele, ele já está visualizando a parte interna, né? Então a gente já está observando não só o tecido ósseo, que é o nosso ponto de referência, né? Ele já está observando aqui já o nervo cubital, né? Prof, mas olha só, quando o paciente ele muda de posição, eu vou ver outros tecidos? Sim, isso vai acontecer. Então, por exemplo, aqui a mesma paciente, né, do exemplo dele, ele está visualizando ali a parte posterior. Então, o que ele está pegando ali na parte posterior do cotovelo? Né? Ele está pegando ali a região do tríceps braquial que está passando ali. Né? Então, olha só, o pulo do gato. A Jennifer, agora que está fazendo o exame, ela pode até não lembrar ou não conseguir distinguir o que é cada segmento desse, mas ela sabe que a porção que mais vai brilhar agora aqui é a parte óssea, e a partir dali ela já sabe que, poxa, ali nessa região ali, o que eu estou varrendo? Eu estou varrendo o úmero. E conforme ela vai chegando mais próximo do cotovelo, da articulação, ali, quem é que tem aquele aspecto de chave inglesa, né? Não é a ulna? Então a gente vai estar ali varrendo o olecranon. Então tudo que está passando ali em cima só pode ser o tríceps braquial, né? Então aqui é uma imagem normal. Por que tem essa flechinha aqui que o professor Wagner editou para gente? Simplesmente para a gente poder entender a posição do transdutor. Então, conforme a gente gira o transdutor, a gente vai ter essa diferença na fibra muscular. Né? Ok? Então, isso é importante eu sempre lembrar. Né? Então, é como se eu estivesse vendo dessa forma e como se eu estivesse vendo dessa maneira. Tá bom? Tranquilo, gente?
Depois que a gente terminar a aula, eu tô com um probleminha aqui no meu computador, que ele desconfigurou várias coisas aqui, não só dessa aula, mas eu tô com um negócio aqui que eu fiz, não sei, um vírus, eu baixei um programa e deu um probleminha. Eu vou só reeditar algumas coisinhas e já vou postar para vocês, tá? O que a gente vai fazer na aula de hoje, né? No final da aula, vocês vão receber esse texto aqui, que é de ultrassonografia na avaliação dos ligamentos do cotovelo. Então, é um estudo de comparação de imagem. Então, basicamente, a grosso modo, selecionaram um grupo de pacientes e avaliaram a articulação e tentaram correlacionar a qualidade da imagem com a questão anatômica, enfim, é bem interessante, é bem bacana, é um estudo atual de 2019 e vale uma nota. Eu vou pedir para que vocês façam a gentileza de fazer a leitura do texto e vocês vão redigir, vão fazer uma resenha, vocês vão mandar para o meu e-mail até o dia 24/11, que é a semana que vem, ok? Então, o trabalho deve ser enviado para o meu e-mail ali. Tranquilo? Então, quando eu enviar, gente, o artigo agora, eu já vou enviar a folhinha da resenha, tá? Para você colocar o seu nome e para ficar tudo certinho. Tá bom? Individual, prof? Não, pode ser em dupla, gente. Pode ser em dupla, não tem problema. E agora nós vamos para o segundo tema que a gente vai realizar, que é o nosso seminário. Primeira coisa que a gente tem que definir, né? A data do nosso seminário. Então, o seminário, ele pode ser no dia 1º/12, ou o seminário pode ser no dia 8/12. O que vocês preferem? Repete, por favor. Claro, olha só para a gente se situar, tá? Hoje é dia 17, ok? No dia 24, o professor Luiz vai conversar com a gente vai fazer um webinário de ultrassonografia na prática. Aí a gente vai trazer, a gente está tentando trazer o professor Wagner para a gente conversar um pouco mais sobre o ultrassom. É um fisioterapeuta que é especialista em ultrassonografia, o professor Luiz também tem essa formação, então a gente vai trazer eles para trocar uma ideia, para conversar conosco. Então vai ser no dia 24/11, próximo encontro, semana que vem, então a gente faz o webinário e vocês mandam por e-mail a resenha de vocês, ok? No dia 1º, que é daqui a 2 encontros, a gente pode estar fazendo o nosso seminário. Então, a gente vai ter aí, basicamente, 3 semanas para realizar o trabalho. E no dia 8/2, a gente vai fazer a nossa avaliação. E aí, fechou. O que vocês acham? Pode ser assim? Ou vocês preferem... Pode, achei tranquilo. Fica tranquilo? Eu acho também, eu acho que fica bem legal, acho que fica bem tranquilo. Beleza, então... Tá, dia 8 a prova e 12 o trabalho? Isso? Dia 1º/12. Dia 1º, daqui a 2 semanas, A prova. o trabalho, que é o seminário, dia 1º/12. Ah, tá, entendi, dia 12. Não, é que eu acho que entendi. ficou mais evidente o 12, mas o prof falou dia 1º/12, tá? É. E... Tá. Prof, eu preferia o contrário. Eu Ai. preferia dia 8 fazer o seminário e dia 1º a prova. Porque a gente tem bastante trabalho agora para o final do semestre. Aí pelo menos dava uma desafogada já, sabe? A gente vai ter um semestre para... Mas não sei, mas vai ter tô por todos, né? A gente vai ter o seminário para apresentar também na segunda, né, prof, contigo? Mas aí esse aí é da ressonância magnética, né? Que tem gente que tá fazendo a ressonância comigo. Sim, né? sim. Só tô dizendo vai ficar 2, Entendi. né? Um então, para um dia e outro. Tá, então quem sabe a gente não inverte. Vamos deixar então pro dia 8/2.
Que aí fica para o final, vai ser o nosso último encontro, vai ser o seminário. E aí vocês ficam mais tranquilos, aí vocês têm mais tempo para fazer outros trabalhos, enfim. E a Por mim, prova pro pode- dia E aí, primeiro? aí a nossa prova seria dia 1º. Pode ser, então? Então vamos bater o martelo. Dia 1º do 12 vai ser a nossa prova, nossa avaliação. E aí no dia 8/12 vai ser o nosso seminário. Ok? Que vai valer como uma avaliação. Tranquilo? Tranquilo, ok. Beleza, Beleza. perfeito. Então tá. Para quem estava comigo ontem, a gente montou um esqueminha que é basicamente vai ser bem parecido. A gente vai fazer um seminário, nossa disciplina de ultrassonografia. Eu peguei aqui os principais pontos. A gente vai fazer hoje um sorteio. Então, por exemplo, a Janaína vai escolher um segmento. Então, por exemplo, vamos imaginar que a Jana escolheu o grupo do ombro. Então, o que ela vai ter que fazer nesse seminário, né? Ela vai pesquisar ultrassom do ombro. Então, ela vai fazer uma apresentação, ela e as pessoas que compõem o grupo dela, né? Vai falar como que é feita a aquisição dessa imagem, né? Como que funciona o ultrassom do ombro, né? Então, ela vai entender e vai compartilhar conosco como que é feito o ultrassom do ombro. Ela vai, no trabalho dela também, nos falar quais são as indicações desse ultrassom do ombro. Por que a gente vai investigar o que acontece no ombro, quais são os principais achados, né, que a gente pode encontrar ali no complexo do ombro. Se existe alguma contraindicação para realizar o ultrassom, ou se tem algum detalhe importante ali, isso é importante também o grupo da Jana colocar. Quando ela está explicando o exame, automaticamente ela vai ter que falar de anatomia, né? Porque se ela está pesquisando o ombro, ela vai mostrar ali imagens anatômicas do ombro e vai correlacionar com a anatomia radiológica, né? Então, isso é muito importante, né? Porque eu, se fosse o aluno e estivesse vendo a primeira vez um ultrassom de ombro, eu ia ficar apavorado, porque ia aparecer uma televisão fora do ar. Então, se eu tenho uma referência ali anatômica, opa, isso já me dá mais uma certa tranquilidade para poder ver a imagem, né, do ultrassom, ok? O grupo vai escolher uma fisiopatologia, alguma coisa, do ombro. Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo ali, a bursite. Então, além de falar como que funciona o ultrassom, quais as indicações, vai falar da sua anatomia, enfim, vocês vão escolher uma fisiopatologia. E aí, vocês vão esmiuçar aquilo ali, o que é a bursite, qual é a incidência da bursite, como que a gente vê essa bursite no ultrassom de ombro. A fisiopatologia é da escolha do grupo. Eu não vou interferir. Quando vocês estiverem vendo as próprias indicações, vocês vão ver qual é o tema que tem mais a ver com vocês, que aguça a curiosidade ou que vocês tenham mais afinidade, ok? E aí tem um outro elemento ali que é uma curiosidade. Então, essa curiosidade pode ser um vídeo, pode ser uma foto, pode ser um artigo, pode ser alguma coisa extra ali para a gente colocar no trabalho, ok? Então, esse trabalho tem que ser caprichado, ok? Tá valendo uma nota cheia. Então, isso aqui vai ser a nossa segunda avaliação. Então, o grupo da Jana tem que ir muito bem para poder alcançar ali a nota. Legal? Então, a gente tem outros grupos aqui. A gente tem o grupo do ombro, a gente tem o grupo do joelho, a gente tem o grupo do tórax, a gente tem o grupo do abdômen, a gente tem o grupo do feto, a gente tem o grupo da mama. Então, só para ficar claro, então, o nosso seminário, deixa eu até mudar aqui, ele ficou para o dia 8, né, gente? Do 12, o início às 19 horas.
A gente vai fazer a apresentação por ordem. O tempo da apresentação é de 20 a 30 minutos, ok? E vocês podem utilizar o recurso que vocês quiserem. Pode ser o PowerPoint, pode ser o Prezi, pode ser o Canva, pode ser outras ferramentas ali para poder fazer a sua apresentação, tá bom? Não é necessário utilizar o PowerPoint. Quem estava comigo na aula de ontem, deve se lembrar que eu comentei, né? Desculpa, oscilou a internet, eu vou repetir. Quem estava comigo ontem deve se recordar que eu comentei sobre o PowerPoint, né? Que eu acho que o PowerPoint, ele tem todos os recursos que essas outras ferramentas oferecem, né? Então a gente pode, através do PowerPoint, assistir um vídeo, a gente pode animar uma imagem, a gente pode fazer N configurações ali, né? Na realização do trabalho, eu vou ajudar cada grupo. Então, vocês podem conversar comigo através ali do WhatsApp, né? E a gente vai vendo a individualidade ali de cada equipe. Tudo bem? O que eu gostaria de fazer agora? Eu vou registrar os grupos, né? Então, para eu poder registrar o grupo, deixa eu só confirmar aqui quantos colegas nós somos nessa disciplina. Só um minutinho. Vão pensando mais ou menos o que vocês gostariam de pesquisar, tá bom? Vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês conversarem aí no chat, conversar entre vocês mesmo, pode abrir o microfone, né? Quem já tem uma ideia, quem gostaria já de ver algum determinado segmento. Já tem gente falando ali no chat, peraí, deixa eu... Pamela, já vou te dizer aqui, eu acredito que vai ser mais ou menos 4 pessoas por grupo. Eu só quero confirmar quantas pessoas estão inscritas aqui na nossa disciplina, para que a gente possa formar os grupos direitinho, né? Aí eu vou passar agora o passo a passo do trabalho, vai ficar ali no Eva. Deixa eu só confirmar com vocês aqui quantos alunos nós somos. Só um minutinho. Só vou fazer a contagem agora aqui. Nós somos 21. Oscilou, peraí. Gente, vocês estão me vendo? Voltei. Sim. Legal. Sim. Então, vamos lá. Deixa eu só... Nós somos 21 colegas, né? Colegas em 6 grupos. Dá para a gente fazer o seguinte, a gente pode fazer 5 grupos, tá? Eu acho que fica mais na medida. E aí, um grupo, a maioria dos grupos vão ficar com 4 alunos e um grupo pode ficar com uma pessoa a mais. Esse grupo que tem mais gente vai ter que caprichar bastantão. O que vocês acham? Ou vamos fazer os 6 grupos e aí, se a gente fizer 6 grupos, vai ficar 3 e aí vai ter um grupinho que vai ter 4, por exemplo. Pode ser o de 4 pessoas e um com 5. Tá, show, beleza. Então deixa eu compartilhar de novo a telinha aqui com vocês. E vamos lá. Então ficou definido. Professor, consegue olhar o chat ali, por favor? Consigo. Que eles estavam falando. Ah, estavam falando ali, desculpa. Peraí que o prof já... Aqui. Oh, meu Deus. Peraí.
abrir o chat agora que vai. Não sei, meu chat não tá. Eu tô fazendo alguma coisinha aqui que não tá abrindo. Peraí. Deixa eu dar uma aqui. O que estão falando ali no chat, gente? Quem consegue ler? Porque eu não sei porque que o meu chat aqui agora não tá abrindo. É que a gente tinha colocado ali as preferências pelos temas, Tá. e a Pamela pediu que ela disse que acha que seria mais justo um sorteio dos temas. Ah, querem fazer um sorteio? Tá, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Eu faço o sorteio aqui. Rapidão. Pamela, eu vou escolher. Eu gostaria que 5 pessoas fossem os líderes, ok? E aí eu vou colocar o nome num papelzinho aqui e a gente faz o sorteio. Consegui abrir. Pode ser assim? Pode. Pode? Legal. Então, Professora, eu não sei se essa turma é uma turma fixa ou é misturada. Eu não tenho contato com. Acho que eu não conheço ninguém dessa turma, daí eu não tenho grupo. tá. Aí, Pode fazer comigo, eu mando o meu número ali. Vamos Pode ser. Aí quem não tá. A gente tem um grupo de WhatsApp do ultrassonografia, né? Sim. Quem não tá ainda nesse grupo de WhatsApp, por gentileza, deixa seu telefone ali no chat. Quem é que é o administrador do grupo? Acho que é Acho eu, que né? foi a Jennifer que fez. Jennifer, né, Jennifer? Aham. Tá. Aí eu vou colocar lá no Eva daí, Jennifer, o teu telefone, tá? Beleza. Só me fala teu número só para eu anotar aqui, Jennifer. É o 99150 Tá, 20 tá. 39. Beleza, vou colocar lá para quem não tiver ainda grupo. E aí a gente vai montando as equipes ali. Tá, beleza. Agora eu vou precisar, por gentileza, do nome das pessoas que gostariam de ser os líderes aí, para eu poder fazer o sorteio. Abre o Eu microfone. posso ser. Gabriele, gostei. Vamos lá. Bianca. Gabriele, a Bianca. Quem mais, Pode gente? ser eu, Janaína. A Jana, Pamela. Pamela. Beleza, quem mais? Precisamos de mais uma pessoa para a gente fazer o grupo. Eu, Caroline? Boa, Carol, Caroline. Deixa eu agora. Pera, professora, a Carol é do meu grupo. Opa! Daí não dá. Tá, Desculpa, professora. então outra pessoa. Outra pessoa que está em aula. Yuri, Oi, professor. Na verdade, eu já tenho grupo, né? já Eu tô tem com a Pamela. grupo? Eu Tá acho que bom. Então, eu acho que deveria deixar um grupo, porque tem muita gente que faltou, né? Então, deixa um grupo livre, talvez, né? Para essas pessoas que faltaram formarem um próprio grupo delas. Beleza, show, boa ideia. Gostei, vamos lá. Então, só para fechar, Gabriele, Bianca, Jana e Pamela. Pode ser? Pode. Então tá. Tô aqui cortando papelzinho aqui. Nara? Professor, para mim falhou. Eu tô nesse grupo? Para aí, quem tá falando? Desculpa. A Leandra. Oi, Leandra, tudo bom? Olha só, o que a gente fez? Eu estava tentando escolher 5 pessoas para a gente fazer os grupos. Eles vão ser as nossas referências, como se fosse o líder do grupo, entendeu? Tá. Aí, eu acho que foi o Yuri que deu a sugestão, nesse momento, a gente fazer 4 grupos com quem está em sala, e aí a gente deixa livre para aqueles colegas que hoje não compareceram na aula síncrona, aí eles podem escolher, aí eu vou botar lá no Eva quais são os grupos que tem, quais são os temas que tem disponível, tá bom? Certo, professor, obrigada. Então tá. Posso fazer o sorteio? Show. Pode. Aí, gente, quando eu sortear agora aqui, deixa eu dobrar o papelzinho, para não dizer que eu tô
ajudando. Deixa eu compartilhar a tela de novo, para que a gente possa ver quais são os temas, tá? Tá lá, ó. Vou botar aqui, ó. Gabriele. Fetal. Beleza, então deixa eu anotar agora aqui quem é a capitã. Beleza. Aí, o que que eu vou pedir uma gentileza para você, Gabi? Depois você vai lá no grupo do WhatsApp e coloca o teu nome, o dos teus colegas e o teu tema, tá bom? Só para a gente deixar registrado ali. Beleza. Combinado? Vamos lá. Próximo grupo. Pamela. Oi, prof, não sei agora. Pode ser... Fala com o teu grupo aí. Foi o fetal, né? O fetal já foi. Tem Sim. Mama. Tem mama. Pode ser ombro? Pode ser ombro. Legal. O mais complexo mesmo. Ia. Isso aí. Vamos lá. Vamos que vamos. Próximo. Bianca. Opa, pode ser joelho. Boa. Deixa eu botar aqui. Bianca, joelho. E aí, por último, hoje não menos importante, a gente tem a Jana. Jana, já foi fetal, já foi o ombro e já foi o joelho. Então pode ser a mama, que era a primeira opção mesmo. Boa, legal. Era o que tu já estava idealizando já? É que é o mesmo tema que eu vou fazer o de ontem, né? O de segunda-feira. Aí já vou beleza, fazer. já vai, entendi, já vai entrar no clima já. Já faço uma otimização já. Beleza, show de bola, já compara um com o outro. Legal. Gente, alguma dúvida? Então, só para repassar aqui, ó. Então, a nossa apresentação, desculpa, ficou combinada para o dia 8/12, o início às 19 horas. Então, vamos tentar fazer pela ordem, né? É importante que todo mundo esteja presente para prestigiar o trabalho dos colegas, né? O tempo de apresentação ali de 20 a 30 minutos. Vocês vão escolher a ferramenta que vocês estão mais acostumados para poder fazer a sua apresentação. E o que é importante? No dia 8, que é o dia da apresentação, enviar a apresentação para o prof antes ou após, né? Mas tem que ser até o dia 8, porque eu tenho que postar a apresentação de vocês ali no Eva. Tá bom? Beleza. Sim. Então tá. Gente, a partir de agora a gente vai se comunicando ali pelo WhatsApp. Qualquer dúvida pode me ligar, pode me mandar mensagem, tá bom? E aí, a aula que vem, a gente tem a nossa atividade especial com o professor Luiz. Beleza? Beleza, boa noite. Então, Beleza, tá. prof. Boa noite, Obrigada pela gente. aula. Boa noite. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Boa semana.